palavra escolhida foi espaço interditado. O título foi espaço interditado e eu fiz um triolé. O ridículo que interdita, não pertencer choca, o racismo bloqueia, o ridículo interdita. Se esconde, se protege. Preconceito na cara, o ridículo interdita. Não pertencer choca. Fiz um outro, bloqueios, o nome. Na calçada muda a direção. Na praça desvia o olhar. Na igreja se põe no seu lugar. Na calçada muda a direção. No trabalho, melhor é trabalhar. Na balada, melhor nem tentar. Na calçada muda a direção. Na praça desvia o olhar. Eu conectei esse segundo texto que ele dá de visualizar. A descrição é de um banco, uma estátua de Pio XII, um posto de gasolina, uma praça pequena, Carnaval de 2020, o último antes do Covid-19, o final de um relacionamento, muito álcool e amigos. O fio do baba é o ridículo que interdita. Peguei o texto. As sensações e emoções que sinto é de medo, um certo pânico, talvez, pelo esgotamento, pela opressão dos últimos anos, também pela decepção com pessoas próximas do afeto, do dia a dia. Como eu tenho que dizer a elas que estão ameaçando a minha existência como homem negro, de LGBTs, mulheres, quando votam no 22 e apoio o atual presidente? Como é possível? Questiono. Vencemos as eleições e já fico menos tenso. Acho que preciso de um tempo ou terapia para saber o que fazer com esses sentimentos que me invadem. É preciso transformar toda essa energia em algo bom ou sucumbirei. Viver em uma sociedade colonizada e estruturadamente colonizadora é um exercício de existência sem precedentes. Frequentação de imagem. Um pai de semblante sério, corpo ereto, ladeado por filhos, na ordem do maior para o menor. Crianças com semblantes sérios, mesmo estando na praia, no local de diversão. Na face deste pai, muita sisudez, mas também desesperança e opressão. O filho mais novo, na imagem, parece aborrecido, fora surpreendido ao ser retirado de sua brincadeira de fazer cerca de palitos na areia. Sua aparência, cabeça grande para o corpo, deve ter no máximo 5 anos, barriga grande, pernas tortas, cambota, sujo de areia inteiro. Olha com firmeza para a câmera, aperta os olhos como se estivesse de frente para o sol. Interseccionalizar com hidrografias. Espaço interditado. Uma desaparição, às vezes, é preciso desaparecer, desapegar para dar espaço para nada. Se é como um tipo de reencarnação e habitar esse novo corpo velho, desusado, era um que virou 2, em um que era, o desacreditar que era o crescente que virou o cheia, até explodir quando os 2 que eram um resolveu ser um, fora daí acreditar e seguir acreditando. São desesperos condensados no meio da felicidade, em volta dela, por onde não sabemos ou não queremos ver. Há traumas e colapsos, há desamores e coisas arrancadas, deixando raízes fraturadas. Há uma carência absurda. Acredito no revide. A solidão é estruturante na má transternidade. O diálogo. 5 horas da manhã, a cabeça funciona a todo vapor. Resquícios da aula de espanhol. Repasso todo o conteúdo da aula de conversação. Nossa, desperto tenso, cansado. Minha língua fica empurrando o céu da boca. Meu maxilar dói. Vou pôr comida para os gatos. Será que Tico está melhor da pata?
Não sei mais o que fazer. Acho que sente dor. Tá magro, coitado. Já fiz de tudo e nada de melhorar. Vou fazer um chá quente. Tem chá na garrafa. Vou fazer um chá novo, melhor. Ainda está chovendo. Que bom. Adoro a chuva. Parece que para o tempo. A chuva me acalma. Tô nada bem. Tá difícil conviver com esse vizinho Bolsonaro. Acabo falando verdade, às vezes me arrependo da maneira que digo. Perco o equilíbrio fácil, depois me sinto culpado. Não irei mais cair em provocação. Acho que já disse isso antes. Putz. Cláudio me incumbiu de uma palestra sobre o Tao, filosofia chinesa, na loja teosófica. Gosto do tema, mas acho que vou jogar para ano que vem. Já é dezembro, tenho recesso. Tenho que buscar o carro na oficina. Tenho que viajar para Patrimônio da Penha, descansar alguns dias. O nome do texto é Eu Sou. Em meio a essa multidão de almas que vagam lentamente pela cidade, o vento traz consigo um sussurro. O que você é? O que eu sou? Você sonha comigo todas as noites, eu sempre estou contigo todos os dias. E em todos os momentos da sua vida, tenho te acompanhado e você não lembra de mim? Bom, já que você não lembra de mim, terei que me apresentar novamente. Venho de linhagem distante e me apresento de tal maneira. Eu sou a água e o fogo para lhe fazer arder em chamas e água para apagá-las, caso lhe causem queimaduras. Eu sou a tempestade e calmaria, tempestade nos dias em que eu não estiver bem e calmaria para te ajudar a fugir da sua tempestade. Eu sou o céu e o mar. O céu, caso você queira ver as estrelas, caso queira fingir tarde. O mar, caso você queira mergulhos tão profundos quanto a sua própria alma e aventuras tão grandes quanto o próprio. Eu sou a luz e as trevas, luz para te guiar em meio à escuridão e trevas para que se ao menos eu não conseguir te guiar até a luz, poderei ser sua companhia, mesmo no escuro eu estarei ao seu lado. Mas o que você é? Bom, eu sou um ser que vem fazendo de tudo para sobreviver neste mundo desconhecido do qual não é meu. Fui expulso do meu antigo lar, mas... desculpa. Por alegarem que eu não me encaixo lá. Já viajei trilhões de anos e conheci vários mundos e vários lugares. Mas você pretende continuar nesse mundo? Não. Mas vou tentar aproveitar disso, ou ao menos tentar me encaixar nesse. Pretende ficar quanto tempo mais ou menos, já que você não vai viajar por agora? Até o dia que me expulsarem novamente. Ué, mas é assim que você se afasta dos mundos? Bom, nem sempre. Às vezes eu me afasto assim que percebo que eu não sou bem-vindo ou ao menos não estou me encaixando naquele lugar. Ué, e com isso você já saiu mais ou menos de quantos mundos? Perdi a conta. Mas está sendo tão difícil assim se adaptar, já que você não está se mudando constantemente? Sim, até porque eu não posso querer mudar o lugar, quando ele não me agrada, eu mudo. Mas nem tenta se acostumar antes disso? Sim, mas não adianta ficar em um lugar do qual você não tem liberdade de falar, do qual você não tem liberdade de viver e tenta se reprimir a todo custo. O primeiro exercício do espaço, eu tinha escolhido o espaço morto. Hora da morte, 6h54. Peço licença, Terêncio, para relatar os estágios imaginários de um corpo em putrefação, para descrever em breves detalhes como, além de se transformar a carne, se transforma o espírito. Já percebeu, Terêncio, como a alma morre primeiro, num milésimo de segundo, quase apressada para ir embora, e o corpo fica, como se a súbita partida o tivesse paralisado e ele não conseguisse raciocinar, como criança pequena repentinamente sem colo de mãe. A gente demora para entender a solidão, a gente demora para regenerar um braço desaparecido,
A pele incha, já não suportando mais o peso das coisas feitas e não feitas. O cérebro incha, já não suportando mais o peso das coisas ditas e não ditas. Foi minha culpa, Terêncio? Serei eu o responsável por esse rosto maquiado e de olhos fechados, deitado diante de mim? Os órgãos, Terêncio, os órgãos se liquefazem. Tudo que era remotamente pedra agora é água. Eu que tinha tanta certeza onde começava rim e terminava intestino, agora não sei de mais nada. Não consigo ficar de pé em cima de rio, cachoeira e mar. Em cima de rio, cachoeira e mar, Terêncio, o certo é ir para baixo. Então naufraga, meu amigo. Naufraga de verdade. Naufraga por cada poro que a sua pele reconhecer, até o pulmão esquecer que já precisou respirar um dia. Afundar faz parte da morte. Feche conscientemente narinas e olhos, mas lembre-se de abrir os ouvidos. 2 meses embaixo da terra e você começa a escutar o som de minhocas dançando, a violência das raízes em debandada, o burburinho de sementes desesperadas para cantar. 2 meses embaixo da terra e você começa a sentir um tremor constante, inquietante, que percorre e penetra o que foram seus músculos. É o princípio de uma nova tempestade. Depois que a água seca, depois que a carne gora, depois que a alma some, Terêncio, a gente nasce de novo. O baba que eu escolhi foi a frase: a gente demora para regenerar um braço desaparecido. E veio o seguinte: pele cicatriz, pele violência, talvez você precise de gente por perto. Se esqueceu ou nunca soube sarar sozinho. Garganta herdada da mãe, pernas presente do pai, as dobras dos dedos e as marcas de expressão da testa são claramente seus namorados, sempre aceitando os órgãos internos de outras pessoas para tapar os próprios abismos, manufaturando transplantes. E essa dor mais recente, de que corpo vem? Ela, criança, é genuinamente sua. Essa parte que vem surgindo pela primeira vez em anos não pertence a ninguém além de você mesmo. Entre o nascer e morrer dos sóis, dá para ir respirando com mais calma e reconhecer que existe poder imenso em chorar as próprias lágrimas. O exercício de frequentação, eu também escolhi um quadro que eu tinha pintado quando eu era mais novo. Um quadro guardado no fundo do armário, pendurado atrás dos cabides, centralizado e visível toda vez que abro as portas. Um lembrete constante do pequeno eu do ensino fundamental, que encontrou uma fotografia numa revista qualquer e levou para a aula de artes como a professora pediu. A ideia era reproduzir em tinta e cor o que antes era papel. Vê-se claramente a imagem de uma criança, uma menina, sentada na praia na beira do mar. Cabelos curtos e amarronzados ao vento, cabelos lisos e com toques espaçados de dourado, pele clara, roseada. Um pequeno vestido vermelho, amarrotado e se sujando sobre a areia molhada do chão. Entre suas pernas esticadas e seus pés descalços, vemos um cachorro aninhado, talvez se protegendo do frio. Suas patas traseiras recolhidas, enquanto as dianteiras se jogam despreocupadas sobre as coxas da garota. O marrom amarelado de seus pelos assemelha-se aos cabelos dela, quase como uma parte da menina que se desprendeu para viver do lado de fora. Os pequenos braços dela rodeiam o pescoço do animal, envolvendo-o num abraço genuíno de quem precisa de carinho. Seu queixo está levemente apoiado sobre a cabeça dele. E ainda que os olhos dele encarem diretamente o espectador, os dela se inclinam para baixo, trazendo a atmosfera melancólica de um ser humano com um pensamento distante. O que aflige o coração de uma criança? O cachorro tocando sua pele está de fato ali para se proteger de um dia nublado ou para protegê-la de sua própria mente nublada? Vemos e sentimos os resquícios de uma tarde chuvosa, tanto pelas ondas de um mar inquieto ao fundo, quanto pelo tom carregado e escuro da areia abaixo da menina. Entre os grãos, toda a complexidade do céu. Entre os grãos, borrões vermelhos e amarronzados, representando o reflexo dos 2 seres ali petrificados. A pintura como um todo, evocando um ar de divagação e mergulho para dentro. Um abraço honesto entre homem e bicho ao centro.
uma fonte de calor e fogo, resistindo contra a paisagem gelada que vem se armando ao redor. A força do não estar sozinho. Obrigado, professora Bazinha, que era minha professora de artes, que pediu esse exercício para que nós pintássemos esse quadro. O exercício de interseção com aquele texto na internet, hidrografia. O pulmão de uma baleia. Me espelho no que sobrou de mim. Profundamente, profundo sente, afogado lá embaixo, existindo entre peixes, num meridiano qualquer, dilatando perto do tempo. Ouve quando o som começa e termina, quando dor cresce e afina, quando apaixona e alucina. As mãos seguem dançando, se aproximando, te rodeando num abraço. Passo. Passo? Sim, passo. Respirando em ar escasso, viadinho devasso, se tocando nesse espaço. Que haja força para se acarinhar dentro do mar. A fração de ser humano contra o peso do oceano. E, por último, o exercício do diálogo, travessão. O baço é um dos órgãos do sistema linfático. Possui aproximadamente 13 centímetros de comprimento e até 200 gramas de peso. Localiza-se na parte superior esquerda do abdômen, atrás do estômago e debaixo do diafragma. Filtra micro-organismos e partículas estranhas do sangue, como vírus e bactérias. Também remove as hemácias danificadas ou envelhecidas. Amor, você viu meu baço? Na casinha do Jorge. De novo? Ele gosta de ficar mordendo. A gente comprou aquela bolinha para isso, porque tem que ser o meu baço. Porque é fofo e tem seu cheiro. E eu faço o que com as células podres agora? Encheu a cara? Dá nisso. Já te falei. Todo final de semana é a mesma história, perdendo o órgão pela casa. Cospe numa sacola. Que nojo! Imagina o rapaz da limpeza dando de cara com meu sangue. Qual o problema? Ele com certeza já viu coisa pior. Eu não vou deixar minhas células secando na lixeira do condomínio, Fábio. Isso é íntimo. Não quero ninguém futricando na versão de mim que morreu. Morreu, tá morta, vamos fazer o que com ela? Postar nas redes, falar que agora eu tô mais gordo, ou mais magro, ou mais feio, fazer textão me cancelando. Eu não tenho a menor condição de fazer vídeo me desculpando na internet. Eu não consigo nem chorar espontaneamente, quem dirá de propósito. Busca o meu baço. Eu não, quem perdeu foi você. Busca meu baço, Fábio, por favor. Eu não consigo nascer de novo sem ele, você tá me entendendo? Eu preciso nascer, já vai dar 10 horas, eu tô atrasado pro trabalho. O primeiro texto, que foi o Falta de Espaço, e aí no final eu sinalizo qual foi o baba para fazer a conexão com o próximo. Sentada no sofá, podia ver o vaso, de prata polida, adornado ao redor da alça, refletia sua imagem. Curvilíneo, rojudo, a peça produzia um reflexo que fazia com que ela parecesse ainda mais redonda, feito espelho de parque de diversões. A imagem evidenciava o corpo, mas nem ela podia mostrar a expressão do rosto e dos olhos. Não só porque estava escuro, as luzes apagadas e as janelas e cortinas fechadas, mas porque neles não havia luz. Perderam o brilho, que foi embora quando a porta se abriu e a violência entrou. A sala era imensa, 3 ambientes, tapetes diversos, vasos, espelhos, flores e quadros. Mesa posta, 16 lugares. A sala também era imensa. Sentada no sofá, corpo encolhido, como se fosse possível aquele corpo ocupar menos espaço que um container, ele diria. Ela se questionava. Lágrimas pingavam uma a uma no lenço, como em código, revelando a pergunta: como poderia ser tão pequena e invisível se o seu corpo era tão grande e nunca passava despercebido pelos olhares maldosos? Sentada no sofá, corpo encolhido, sala imensa, janelas e cortinas fechadas. Fechavam-se também os olhos, janelas da alma, como diziam. Na vitrola, tocava Otto, que em poesia dizia que até para morrer se tem que existir. Nem na morte encontrava solução. Não havia saída a não ser enfrentar. Ela tentava olhar para dentro e encontrar o espaço para ser. O corpo gordo, sempre visado, nunca era visto. Era alvo, não branco, era alvo. Como poderia deixar de ser localizada pela mira e passar a ser percebida? Na sala gigantesca, sentada no sofá num dos 3 estofados de mais de 2 metros,
janelas do piso ao teto, cortinas do teto ao chão, pé direito duplo, lágrimas caindo, batimentos cardíacos subindo, ela sufocava. Faltava espaço. Não porque seu corpo ocupava tudo, mas porque, violada e reprimida, ela entrara na caixa de fósforo que os demônios usaram para acender as chamas da crueldade de todos aqueles que desejavam que ela fosse pó. Nesse texto, a frase que eu escolhi como baba, que eu achei, era, na metade fala, sentada no sofá, corpo encolhido, e aí vem o baba. Como se fosse possível aquele corpo ocupar menos espaço que um container, ele diria. E na conexão com o texto que você disponibilizou pra gente, que foi aquela situação de dar um novo território, né? Foi logo um início, assim, em que a autora fala que a escrita dela passa pelo corpo. E aí o que eu escrevi, a conexão que eu fiz foi: o corpo dela ocupava espaço e não se podia dizer que, mesmo amordaçada e reprimida, não tinha seus desejos. Estavam cobertos por muito peso. Sem ironias aqui, esse peso não é o físico, mas se tem algo que não se podia dizer, era que nela não havia nenhum desejo. E ela sabia que precisava lutar, agir e escrever. Sabia que era preciso dar conta da alma e do âmago desse corpo, que não é só um cabide, mas é político. Escrever se tornaria o grito e o atravessamento desse corpo que, em muitas direções e dimensões, na tentativa de trazê-los aos espaços, lugares, territórios e as cidades, numa forma de traduzi-lo. É preciso pegar o texto, a referência, e ler? Ou você não acha necessário? Tá bom. E aí eu tentei, no exercício do travessão, transformar essa situação primeira da falta de espaço num diálogo. Não considero ele concluído. Acho que foi até meio forte, assim, mas foi o que eu consegui escrever. Começa assim: cala a boca, calada, meu silêncio fala, porque eu descobri o poder de um corpo. Não seja idiota, quem há de te dar voz? Quem disse que é preciso voz para falar? Você tem saído escondido? Com quem anda se encontrando? Quem anda colocando essas ideias na sua cabeça? Não é preciso sair para correr o mundo, mas você jamais entenderia do que eu falo. O seu mundo não frequenta o meu faz tempo. Que tipo de conversa é essa? Silêncio. Não vai me responder? Silêncio. Por que você não chora mais? Parece até um risinho de deboche. Ri. Vamos ver quem vai rir melhor. Silêncio. E aí eu parti para o exercício de visitação. Eu achei que para esse exercício fazer mais sentido para vocês, eu deveria trazer o objeto que eu visitei. E como eu falei no objeto online, no encontro online, o objeto que eu visitei foi uma das minhas pinturas, que foi a primeira coisa que eu pensei quando o Fabrício explicou o exercício. Então, se vocês quiserem ver, é sobre essa pintura que eu vou falar. Eu decidi visitar a minha pintura, não por ser um local inédito, mas para tentar me permitir imergir ainda mais nela, até porque eu tenho uma visão que ninguém tem, a visão de dentro. Todas as telas começam de uma mesma forma. Eu escolho o tamanho que quero pintar. Essa escolha não exige nenhum critério além da minha vontade. Eu simplesmente olho para o papel e decido se quero algo maior ou menor. O espaço está sempre preparado com a água que eu usarei, 2 pincéis e as 3 tonalidades de tinta. Toda a paleta de cores vem da mistura dos 3 tons, azul, siena e preto. Eu tenho um encanto pelas cores naturais e como elas desempenham nas obras. Por mais abstratas que as pinturas sejam, as telas pintadas com esses tons sempre me dão a certeza de saber que aquilo existe, pois as cores estão presentes em partes da natureza, nas folhas secas das árvores,
no céu de um dia nublado, na terra avermelhada que brota no interior, no mar. Eu pinto com essas cores porque o que emerge de mim é natural, e isso é uma verdade que provavelmente não mudará se eu visitar essa mesma tela em anos. Falando em início, eu não tenho como começar se não molhar bem o papel. Esse é o meu gatilho. Mesmo que eu tenha dito que todos os quadros começam da mesma maneira e eu não menti, eu não posso afirmar que esse processo apresenta sempre o mesmo resultado. A primeira tela é molhada com água pura e cristalina, fato que já não posso dizer que ocorre nas subsequentes. Eu uso a água suja da limpeza dos pincéis para iniciar as outras pinturas. Isso me confere um efeito que eu gosto de chamar de película de cinema. As obras parecem fotos borradas de filmes antigos, projetados em paredes grandes sem nenhuma definição. O mais divertido é que quando o papel é umedecido com a água um pouco suja, ele ainda parece branco. E eu preciso confiar no processo para sentir o prazer de retirar a fita que constrói o passe-patou e ver a cor lá, presente, formando um plano de fundo belíssimo para o que está ali retratado. O que parece nessa obra, em seguida, é uma viagem que eu ainda desconheço. Sempre aparecem formas humanoides, sempre. Elas escorrem pela tela como um pedido de socorro ou como se esvaindo na existência. Não dá para pensar que estão surgindo, mas dá para pensar que estão surgindo também, se eu olhar de baixo. Percebo agora que sempre olho as minhas obras no sentido que elas escorrem, e sempre deixo escorrer para baixo. Talvez seja uma boa sugestão a mim mesma experimentar outros movimentos. É estranho que uma pintura abstrata tenha sentido e direção. Eu digo a todos que me perguntam que são livres para olharem como quiserem, verem o que desejarem, não tem interpretação correta. Eu concedo essa liberdade como alguém que oferta a própria alma, mas eu mesma olho sempre no mesmo sentido, o sentido que eu pintei. Acho que acabo de bater na porta da minha primeira prisão visitando esse quadro. Eu gosto muito dos respingos. Eles seguram meus olhos por mais tempo e são detalhes. Eles também são a maior prova de que quem vê essas aquarelas vê somente 1/3 do que eu pintei. 2/3 são completamente fugazes e impossíveis de serem registrados, exceto por outras artes. Costumo dizer que pinto 3 quadros, um no momento exato da pintura, outro que surge no momento depois e que se apresenta de forma ainda inacabada, pois a tinta em papel úmido ainda se expande, e finalmente o quadro seco. O quadro seco é esse terço que as pessoas veem. O restante fica só na memória de quem me vê pintar e na minha. E só eu sei a inteireza da minha arte, e isso me preenche, me faz tomar posse, me faz dizer que isso é mais meu do que de qualquer outra pessoa, mesmo que ela leve a obra com ela. Se antes visitei a primeira prisão, aqui está a colina que só eu consigo chegar no topo, por qualquer caminho, e ver o território que é todo meu. Ninguém conhece esse reino como eu. Eu sou dona desse processo, e ele não fala de nada além de mim. Nessa tela tem vultos subindo aos céus, ou descendo ao inferno, e eu nem acredito em nada disso. Nessa tela tem vultos e pedaços de seres humanos, e é possível reconhecê-los pela forma humanoide, mas não é possível fazer inferências sobre eles. Seriam camponeses ou trabalhadores, pobres ou ricos? Não tem como saber. E eu acho que eles saem assim porque saem de dentro de mim, sem que eu sequer queira pintá-los. Eu pinto sombras e manchas e sempre parecem vultos. E quando eu os vejo, sempre me perguntam se eles me assombram ou se eu estou sendo exorcizada. Eu os visito com tranquilidade, então ao me encontrar com eles aqui, tenho a sensação de que eles só se foram, ou estão, ou talvez só esteja apegada a eles. Talvez sejam meus demônios de estimação, cada um que convive com os seus. Quando romperam, seu espaço quebrou, rompeu, fragmentada ia, de um lado para o outro. A lua era minguante, o pai estava chateado. Tinha casado, queria paz, mas quebrava-se por aí com mulheres demais. Ela não achava espaço seguro, sentia fragmentar. Depois de absorver, passou a doar sem saber. Sentia-se só.
Não era inteira, então dava pequenas, imaturas e frágeis partes, dentro e fora. Quebrada, por assim ser, não conseguiu seu próprio espaço, em lugar algum. Teve que crescer para aprender, a juntar pedaços. Precisava de ajuste articular, de tanto quebrar as suas articulações ficaram fracas. Eu mudei o final. Espelhos nos espaços, espaços nos espelhos, reflexos, mentiras e verdades quebradas. Esses foram do primeiro exercício. O espaço que não pode ser ocupado, na verdade que ninguém quer ocupar. É meio chato, paranoico. Entrar em espaços e ver além das cenas. Conseguir sentir o julgamento vindo pelas entranhas das pessoas, passando pelas veias como algo inevitável, como o sangue que passa pelas veias, artérias grossas, a aorta me sustenta. Não sei dizer se é a forma como minha cabeça vai para os lugares, que dificilmente são agradáveis, afáveis. Será que é onde minha alma está acostumada a ficar? Nesse espaço? Ou eu realmente sinto o errado e vou para um lugar sombrio muitas vezes? É inevitável. O poder, o domínio, o amor, a realidade, a ilusão. Cachemir, cachecol, chamise, cachepó. Ter controle, ter nome, ter amizade. Onde tudo se mistura, onde tudo se dissipa. Energias transpassam entre os espaços em vistas bonitas ao som de músicas alucinantes escolhidas, de almas vencedoras em discussões, cheias de razões que dilaceram. Do objeto e tal, que é a foto que eu lembrei, que eu fui olhar se eu tinha salvo ela, mas eu tenho outra foto que não é essa que eu pensei. É uma foto minha criança numa festa junina no interior, aquela noite que tem aquela luz que é do ambiente, olhando para o céu, feliz, pequenininha, vestidinha de festa junina, assim, aquela criancinha ali, né? Feliz. Já estava falando. Então, é como se soltássemos pedaços pela vida, e cada um tem a sua vida própria, a sua história. Se reconhecem ou não, se distanciam ou não, cada pedaço segue o seu caminho, fica em seu universo, em seu planeta. Curiosidade de conhecê-la quando olho a foto. Eu vou tentar ler o texto sem fazer pausa, tipo, tentar juntar tudo em um só. Pode dar errado porque eu coloquei uma parte do texto no começo, outra parte daqui 3 páginas, aí eu tenho que ficar olhando direto. E vou dar umas pausas, mas vou começar. O espaço que eu escolhi foi espaço cinza. Dado um determinado momento do dia, encontro-me absorto nos meus pensamentos. O que será do dia seguinte é sempre um mistério que, de certa forma, me assombra e fica latejando na minha cabeça nas horas de sono. Devo certificar-me de desligar tudo aquilo que me atrapalha a dormir, menos a TV, que fica no mudo e irradiando um brilho azul por todo o meu quarto. Eu o odeio, mas o aceito, pois apagar o azul do meu quarto é impossível e passar o próximo dia cansado e com sono é inevitável. Mas por quê? Por que deveria ser inevitável para uns, mas para outros não? Não que deseje cansaço a todos, mas sim um descanso daqueles que lutam diariamente por suas vidas e no final do dia só lhes resta um dormir pesado sem ter vivido. De frente a esse sistema tão injusto, só consigo demonstrar minha mais profunda indignação. Pessoas caminhando, a cidade nunca para. O vento sobre as árvores deixa tudo mais vivo. E sorte daqueles que moram nos pés dos morros. A vista é sempre mais agradável para esses. Mas acho que a maioria deles não estão ocupados demais nas engrenagens do nosso sistema, como formigas fazendo o que precisam para sobreviver. O mar é calmo e transforma suas pequenas ondas em um espaço aberto a ser admirado. Construções cruas e frias de prédios sem cores e sem vidas também são, de certa forma, belas. É duro de se pensar que haja pessoas sem criatividade que habitam a esses prédios. Tudo que lhes sobram é a companhia da natureza. Afinal, quem tem tempo para pensar nas coisas hoje em dia? Por fim, declaro o mais absoluto ódio
pelas cidades e carros. Estou pensando em largar o futebol. Olhando para aquela foto tirada numa quadra em uma tarde ensolarada, penso em como essa ideia doeu em cada pedaço da minha alma. A foto me mostra olhando diretamente os olhos de minha mãe. Eu, em meio à timidez de estar tirando fotos em frente de meus colegas de treino, estava sorrindo de felicidade pela presença de minha mãe, que nessa época já morava a centenas de quilômetros de distância. Ela, com olhos brilhantes, irradiava seu amor, feliz de me ver e me apoiar. Agora penso em como sempre tive mente fraca para o futebol. Muito me entristecia todas aquelas brincadeiras inofensivas que me faziam odiar todos os sábados de jogos de campeonato. Eu me sentia fraco por não ser como os outros. Futebol era meu sonho de quase todo menino da minha idade. E embora eu desejasse muito ser um jogador profissional, eu não aguentei. Autopiedade nojenta. Me levantei pensando que Me levantei pensando que o dia ia ser diferente. A luz do dia invadia e clareava o lugar em que eu... Calma, eu tô lendo coisa errada. Na deriva. Tá normal, pô. Tá, agora é a parte do diálogo. Quando ela veio, em meio à multidão, e me olhou diretamente com seus olhos azuis, não pude deixar de pensar em como a situação era curiosa. Ela pensou: é a primeira vez que te vejo, está atrasado. Meu ônibus ainda não chegou, respondi. Para onde devo ir? Ela perguntou. Siga a multidão. Você não vem? Ainda não. O que te faz pensar que pode fugir de mim? Carrego todos os seus sonhos em minha mala. Preciso pensar sobre isso. Não te conheço. Mas conversamos por tanto tempo, conheço todos os seus gostos. Você vem. Para onde devo ir? Siga a multidão. Ponderar quem sou, água ou qualquer outra coisa. Sou alguém, mas alguém água é apenas água que segue a maré. E alguém qualquer coisa não serve para mim, como resposta. Já fui muita coisa, e isso é fato, mas também já fui nada. Me defino como observador, posso ser isso, sonhando em ser fantasma, e assim seria alguém. Uma pessoa uma vez disse que fantasmas não curtem o mar. Eu concordo. Vejo o mar pela janela e nada mais. Eu vou então falar na ordem, né, enfim, do que a gente fez, né? Esse primeiro eu escolhi o lugar imaginário. Então ficou assim. Fazia frio na floresta de Aravéria. Os animais que ali estavam haviam se escondido, como se uma ameaça estivesse por ali, rondando as árvores. O vento nas folhas era o único barulho por ali. Próximo à floresta havia algumas casas de pedra. Os lampiões à frente delas estavam apagados, mas uma única luminosidade saía dos fundos de uma delas. E aí passando para a segunda parte, que era pegar o baba e fazer uma linha, né? Puxar algo em cima disso. Eu escolhi Fazia Frio na Floresta de Aravéria. É nela que vivem os últimos mitos? Será que existem? Já andaram por ali muitas e muitas vezes. E aí vamos para a parte da observação de um espaço lá no terraço até um certo esgotamento. O vento não parece estar lá em cima. Verde puro, todo. Um pássaro branco voando, um contraste. Aqui embaixo venta mais, as palmeiras balançam. Mas lá em cima, silêncio, mistério. É tanto verde que até encanta. Quanta vida deve estar lá dentro. E aí, passando para as últimas 3 atividades, que é a imagem escolhida, fazer a conexão com o texto daquela autora e os diálogos. Imagem. As páginas fechadas, umas sobre as outras, estão guardadas pelos cristais. Ao lado da concha roubada na praia.
O cálice azul, a vela branca, o pequeno caldeirão e a canela em pó dentro do vidro já delegam força e o chamado. Ao canto da fotografia, sal grosso, cascas de alho e cebola, palo santo, tudo organizado para ser usado ao longo do tempo. E aí a conexão com aquele texto daquela autora, junto com essa frase do Baba. Fazia frio na floresta de Aravéria, e o ritmo é de quem caminha em terrenos lodosos. Quanto falta até a clareira? Quase nada. Porque viemos mesmo, te disse, o melhor a fazer é fugir. Fico lembrando dos motivos. Os seus motivos? Os meus, os nossos. Queria que tudo fosse diferente. Continua andando.